Hoje estamos aqui na Praça Menino João Hélio para gravar o último dia de leitura do livro Quando o Poder e o Potencial se Encontram, de T.D. Jakes. Eu estou aqui debaixo dessa cobertura porque está chovendo em Araruama. Que delícia, gente. Estava com saudade dessa chuvinha. Mas Deus continua sendo bom sempre. Deus é maravilhoso. Deus, Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode trazer uma alegria verdadeira para mim e para você. Vamos à leitura do nosso livro, último dia desse livro, que nos ajudou a transformar a nossa maneira de ver o nosso potencial, o potencial que está dentro de nós. Muitas vezes olhamos para os outros e falamos: nossa, mas ele ou ela tem uma capacidade de fazer isso com tanta tranquilidade. Mas Deus, Ele tem um propósito para você. Esse propósito, Ele está esperando o potencial. O potencial irá transformar o seu propósito numa coisa linda. Ore ao Senhor para que você encontre dentro de você o propósito de Deus. Porque desde o seu nascimento, Ele já te deu um propósito. Ele colocou um propósito dentro de você. E o propósito maior é aceitar o Senhor, servir ao Senhor e trazer pessoas para o reino de Deus. Esse é o propósito maior. Vamos à leitura de hoje. Preciso de uma ajudinha do óculos para ficar melhor. O tema de hoje é um pedacinho do outro dia de leitura: visão, revelação e propósito. Não havendo profecia, visão, o povo se corrompe, perece. Mas o que guarda a lei, a palavra de Deus, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. Salomão declarou no livro de Provérbios que, quando não há visão, nenhuma revelação divina, o povo perece. Ele perde o controle e impede a restrição. Se você é uma pessoa sem direção, propósito, significado ou compreensão da intenção específica de Deus para a sua vida, isso pode muito bem significar que você não tem visão. Você pode não ter uma relação pessoal, que é a visão divina de Deus sobre o motivo do seu ser e a razão da sua vida. A visão não só dá sentido e compreensão ao propósito de uma pessoa na vida, mas também concede sabedoria sobre como fazer isso acontecer. A visão dá compreensão e revela o significado das provações que você pode experimentar em qualquer momento. Poder, seja uma pessoa de visão para viver. Deus lhe transmite uma revelação dos seus planos para a sua vida. É assim que a visão começa. Em alguns casos, Deus confirma essa palavra que Ele falou pessoalmente para você, por meio de uma profecia que lhe foi dada por uma outra pessoa de Deus. Se você tentar descobrir o cumprimento da profecia, observando sua situação, circunstância ou condição atual, pode ser difícil acreditar, sem ter a certeza da fé e o testemunho do Espírito Santo. Por que seria tão difícil de acreditar? Porque quando Deus lhe dá uma visão, isso é sempre muito grande e complexo para você, segundo o seu próprio poder e habilidade de realizar. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.
Zacarias 4:6. Deus chama aquelas coisas que não são como se já fossem. Ele chama-o no presente do que você será no futuro e, em seguida, faz você provar que a sua palavra é a verdade. Dessa forma, a Escritura diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3:4. Isso significa que você abraça o que Deus disse sobre você, acerca do que todos os outros disseram sobre você, bom ou ruim. Quando tudo foi dito e feito, Deus prova o que Ele disse sobre você. Isso vem mediante sua palavra escrita e sua revelação pessoal para a sua vida. A sua palavra é certa e todos os que falam o contrário a essa palavra são mentirosos. A sua vida testemunhará a validade da palavra de Deus se você continuar a caminhar pela fé e obedecer ao Pai. Você provará a este mundo que Deus é real e que Ele é capaz. Não há nada mais na vida que agrade o nosso Deus, o Pai. Jesus provou a validade da palavra de Deus quando Ele ressuscitou dos mortos. Ela é a verdade, independentemente dos romanos, dos judeus, dos céticos e dos pessimistas que não acreditam na sua divindade. Meu irmão, você deve continuar a obedecer e a servir a Deus. Você vai mostrar a seus críticos e aos não crentes que você, como servo de Deus, vencerá no final. Alguns críticos apostarão contra você e falarão contra você. Eles dirão: essa pessoa nunca vai ser nada. A mãe não foi nada. Sua tia não era nada. Eu conheci a sua avó e ela não era nada. O seu avô não era nada. O seu pai não era nada e ela não será nada. Segundo a palavra de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Deus disse que vamos tornar mentirosos todos eles. Ele diz: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Romanos 3,4. Algumas pessoas estão mentindo para si mesmas, dizendo que não são nada. Você está dizendo a si próprio que não é bom, mas deve acreditar em Deus. Desse modo, acredite nele, apesar de seus sentimentos ou de suas emoções. Pare de acreditar nas profecias mentirosas do passado, feitas por parentes e amigos que alegaram que você nunca seria nada. Pare de acreditar em pessoas e professores que o chamaram de estúpido. Além disso, ignore o racismo contra a sua etnia, alegando que você não é importante, e sexistas que disseram que pessoas do sexo feminino não têm valor. Pare de acreditar nas mentiras. Torne-se renovado pela verdade de Deus. Você pode ter tido uma infância ruim e ter sido abusado, maltratado, rejeitado e abandonado. Deus diz para esquecer as coisas que estão atrás de você e buscar as coisas que estão diante de si. Portanto, avance em direção ao seu chamado em Cristo Jesus. Filipenses 3:13 e 14. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus,
o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Romanos 4,17. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de multidões, de nações te tenho posto. Gênesis 17:5. Chama as coisas que não são como se fossem. A ênfase nesse contexto em particular não é sobre Abraão ou qualquer crente que chama coisas que não são como se já fossem, mas sobre Deus chamando as coisas que não são como se já fossem. E Deus, por meio de sua palavra, trazendo existência à sua vontade. Não é a vontade do homem. Devemos ficar muito satisfeitos por ser Deus e não o homem. Eu não gostaria que um homem tivesse o poder de determinar o meu futuro. É Deus quem chama as coisas que não são como se já fossem. A nossa responsabilidade é alinhar a nossa vontade com a sua vontade. Quando fazemos isso, nossa vida se torna fortalecida pela graça e pelo Espírito de Deus para realizar o que em geral seria humanamente impossível. Essa é a essência da profecia autêntica que vem do coração de Deus. Pare de acreditar em mentiras para viver. Se continuarmos a caminhar pela fé, acreditando na palavra profética que Deus falou sobre nossa vida, as coisas que podem parecer impossíveis de acontecer no natural acontecerão. O justo viverá pela fé, e tudo o que não é da fé é pecado, pois caminhamos pela fé e não por vista. Os sentidos físicos, emoções, raciocínio ou coisas que podemos ver com olhos naturais. Romanos 1:17, 14:23, 2 Coríntios 5:7. Quando Deus fala uma palavra em nossa vida, no qual diz respeito a Ele, ela já foi cumprida. Se o propósito já foi concluído, a tarefa ou a atribuição já foi finalizada. Isso é essencialmente um trabalho acabado. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Hebreus 10:14 declara que Deus ofereceu Cristo como o último sacrifício pelo pecado do homem e aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A palavra aperfeiçoou, usada nessa passagem particular da Escritura, significa, no grego, por fim, ao completar ou aperfeiçoar a realização de levar à completude. Isso significa simplesmente que o fim já está acabado. Ele veio pelo poder sobrenatural e pela sua graça que nos foi dada pelo que Cristo realizou durante sua crucificação e ressurreição. Portanto, não devemos esforçar-nos na carne para cumprir o propósito de Deus. O chamado para a nossa vida já foi determinado no céu. É um trabalho completo e acabado. O seu propósito, à vista de Deus, já é uma coisa realizada, esperando o seu cumprimento. Aperfeiçoou significa completo, estabelecido, feito, concluído. Deus diz: eu aperfeiçoei sua vida e seu propósito. Eu os fixei e registrei seu caminho em pedra. Você não precisa correr e ver qual será o fim. Deus disse: já foi cumprido. A coisa com a qual você está preocupado em realizar já foi realizada por meio do propósito e do poder de Deus. E quanto a todos os detritos em sua vida, e quanto a todas as pendências a serem resolvidas, e
coisas incertas que Shakespeare falou em Macbeth. Ele disse que a vida é um conto contado por um idiota, mas Deus conta uma história diferente. Deus diz: todas essas coisas tolas vão cooperar para o bem daqueles que me amam, para aqueles que são chamados de acordo com o meu propósito. Romanos 8:28. Para caminhar com Deus, você deve estar disposto a ouvir algumas coisas que parecem tolas. Muitas vezes, obedecer a Deus parece um conto contado por um idiota. Poder. A coisa com a qual você está preocupado em realizar já foi realizada por meio do propósito e do poder de Deus. Para viver. Deus chamou Moisés ao Monte Sinai e disse: venha aqui, vou mostrar-lhe o meu propósito, que será o meu plano. Moisés subiu a montanha dizendo: sim, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse: isso é o que está prestes a acontecer. Há um homem lá em sua igreja, acampamento, chamado Arão. Arão deve ser nomeado como sumo sacerdote. Estou fazendo para ele uma roupa, uma veste que simboliza meu padrão de santidade, justiça e minha maneira divina de comunicar-me com o meu povo. A roupa terá um peitoral com 12 pedras, cada uma representando as 12 tribos de Israel, o meu povo escolhido. Estou juntando-as e cingindo os lombos com a verdade. Quando eu chegar com ele, ele resplandecerá uma visão gloriosa e bonita para que os olhos vejam. Arão será aquele que entrará e sairá diante de mim. Qualquer um poderia ter tentado entrar perante a face de Deus, mas era preciso ser uma pessoa santa para sair ainda viva. Deus disse a Moisés que, quando ninguém mais poderia estar em sua presença e viver, Arão seria ungido para entrar e sair vivo. Arão soa como um homem muito bom, mas enquanto Deus estava declarando a Moisés sobre o estado aperfeiçoado de Arão, ele já estava cuidando do fim de Arão, chamando aquelas coisas que não eram como se já fossem. Arão estava na parte inferior da montanha, trabalhando no início. Se você fosse julgar pelo começo de Arão, não acreditaria no que foi prometido a ele. De fato, ele estava descendo a montanha, absorvido pela adoração dos ídolos e de um bezerro de ouro. Ele simplesmente não faria isso acontecer. Ele era um idólatra, era o chefe dos hipócritas, o presidente das falhas, o representante dos derrotados, ocupado construindo um bezerro de ouro para um Deus estranho. Quando Moisés desceu a montanha, começou a instruir Arão, exortando-o sobre quem ele era e o que Deus o chamou para fazer e ser. Moisés obteve a revelação do fim. Moisés disse: ei, cara, estou parafraseando. Deus criou uma roupa para você e você será separado e muito perspicaz. É maravilhoso ter um plano, mas isso não significa nada se você não tem poder para executá-lo e cumprir o objetivo. Deus envia pessoas para atuarem interna e externamente na vida a fim de exercitarem sua fé e desenvolver seu caráter. Quando elas se vão, deixam você com a enriquecida realidade de que seu Deus está com você para salvá-lo.
aonde quer que você vá. Moisés morreu e deixou Josué no comando, mas Deus lhe disse: como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué 1:5. Josué nunca teria aprendido isso quando Moisés estava lá. Você aprende esse tipo de coisa quando Moisés se vai. O poder é desenvolvido na ausência da assistência humana. Então, podemos testar os limites de nossa habilidade e magnitude do favor de Deus. Sei o que você provavelmente teria dito sobre Arão. Algo como: Senhor Deus, você sabe aonde ele está? Você sabe o que ele está fazendo? Você não acredita que Deus sabia o que ele estava fazendo. Lembre-se de que Deus estabelece o fim desde o início, chamando as coisas que não são como se já fossem. Deus declara a você hoje, ao ler este livro, que, apesar do que você fez, apesar de como falhou, apesar de como bagunçou tudo, apesar de como sofreu, apesar de quantas vezes desistiu e quase morreu, quero que saiba que a minha graça é suficiente para você. A minha graça permitirá que você seja vitorioso e conclua a jornada. Propósito: derramei sangue por você e entreguei sacrifícios por sua vida. Quando eu acabar de lavá-lo, moldá-lo e fazê-lo entrar no que eu já disse que você é, você vai mostrar ao mundo como sou glorioso. A última parte do livro: poder para viver. 1. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pense em 3 ocasiões em que Deus fez algo bom quando tudo era ruim. 2. Enquanto você está lutando, tateando e resmungando, tentando entender isso e se perguntando se você conseguirá, Deus sabe que você vai conseguir, porque Ele já definiu o seu fim. Liste várias maneiras de você não se preocupar com uma situação. 3. Vale a pena lutar e trabalhar por qualquer coisa que vale a pena ter. Escreva sobre algo que você quer e que vai exigir muito trabalho para obter. Você está disposto a fazer esforço? 4. Abrace o que Deus diz sobre você acima do que os outros dizem a seu respeito, bom ou ruim. Liste as coisas que o tornam especial. 5. Pare de acreditar nas mentiras. Determine acreditar no melhor em relação a si mesmo. Escreva sobre o porquê de você parar de acreditar nas mentiras que as pessoas dizem sobre você ou que você diz sobre si mesmo. 6. A graça de Deus é suficiente para você. Houve um momento difícil ou 2 em que você percebeu que a graça de Deus foi a única coisa que o sustentou? Escreva sobre isso. 7. Dê a glória a Deus. Agradeça a Deus por 10 coisas que Ele fez por você hoje. Acabamos o livro. Vou ler aqui a parte final. Libere o seu propósito e desperte o seu potencial. Você quer cumprir o seu propósito de vida? Então é hora de parar de procurar por propósito e começar a usar o propósito divinamente colocando dentro de você. Seu destino não está esperando para ser encontrado, está esperando para ser liberado. Neste livro, o bispo T.D. Jakes compartilha a chave para liberar seu propósito e despertar seu potencial. Poder. Tudo se resume a uma reunião divina, o poder de Deus com seu potencial. O poder
pode ser liberado por intermédio de pessoas específicas, de reuniões estratégicas ou de momentos significativos. Independentemente de como o poder vem, você deve aprender a preparar seu potencial com o poder sobrenatural que o lançará a novos níveis de vida. Por meio da poderosa analogia de Elias e Eliseu, o bispo Jakes mostra como descobrir o seu potencial, liberar o seu potencial, permanecer focado durante épocas difíceis, posicionar-se em momentos que definem o destino, reconhecer seus encontros de poder e aproveitar essas oportunidades. Quando o seu potencial encontrar o poder de Deus, você está no caminho para cumprir o seu propósito. Que livro lindo! Que aprendemos que o nosso propósito está dentro de nós, esperando o potencial. Que o Senhor esteja com você. Pense que o Senhor, Ele já conhece o seu final. Você pode estar no início, pode estar no meio, mas o Senhor conhece o seu final. Muitos diriam para Arão, depois que viram ele fazendo aquele bezerro de ouro, que cedeu aquele povo idólatra, aquele ali não vai ser ninguém, aquele ali não vai ser nada. Mas Arão foi o sumo sacerdote, escolhido pelo Senhor. O próprio Deus preparou uma roupa para Arão com 12 pedras, pedras que simbolizam a presença do Senhor. Então creia, não pense, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tanta coisa, mas o que eu poderia fazer para o Senhor? O Senhor sabe o que Ele tem para você. Não se menospreze, entenda que o Senhor tem um propósito para a sua vida. Terminamos esse livro e iremos iniciar no próximo dia de leitura com esse livro de Joyce Meyer, uma das melhores e maiores autoras evangélicas, Eu e Minha Boca Grande. Se você é igual a mim, que tem que controlar um pouco a sua língua, leia junto comigo esse livro. Eu tenho certeza que você irá amar. E compartilha as nossas leituras com seus amigos, com seus familiares. Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar para agradecer ao Senhor por terminar esse livro que nos ensinou que, em meio a adversidades, devemos confiar no Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, obrigada por essa oportunidade, obrigada pelo teu grande amor, obrigada pelo teu cuidado conosco durante toda a leitura desse livro, Pai. Oh Deus, abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o próximo dia de leitura com o livro Eu e Minha Boca Grande. Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor, em ti sei.